Vamos falar hoje sobre um dos temas mais importantes da Bíblia, que é sobre o pecado. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento nós te agradecemos. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de uma vez mais acordarmos vivos. Obrigado por esse estudo. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Senhor, perdoa, Deus eterno, os nossos pecados, seja, ó Pai eterno, em pensamentos, em palavras ou em atitudes. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esse momento, abençoa esse estudo, Pai. Que essa palavra ela encontre terra fértil, que essa semente ela venha germinar no coração de cada um que ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos como texto base a carta aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, que diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto bíblico áureo, ele se encontra em 1 de João, capítulo 3, os versículos de 4 ao 7, que diz assim: Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Aqui a gente começa com um exemplo de João, falando que quando nós andamos com Jesus, nós nos tornamos parecidos com ele. As nossas atitudes, elas são atitudes de quem anda com Jesus. Exemplo disso é o próprio Pedro, né? Quando ele nega Jesus 3 vezes. Interessante que as pessoas que o encontram falam assim: não, é ele sim, ele andava com ele, olha como ele anda. Ele andava assim, olha como ele fala. Olha o jeito dele. Outro dia eu vi ele com ele, né? Vi Pedro com Jesus. Então, assim, a forma como Pedro lidava com as circunstâncias, com as situações, como Pedro andava na rua, como Pedro falava, tudo identificava que ele tinha andado com o mestre, né? Pecado. Existem algumas definições de pecado. Pecado, alguns definem como errar o alvo. Assim como um atirador, ele tem lá o alvo, ele tenta acertar no meio e ele erra o alvo. Então, essa é uma das definições. João 3,4 diz assim: Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado quebra a lei. Outra definição é que pecado é transgredir as leis de Deus. Interessante que Jesus, quando indagado qual seria o maior dos mandamentos, ele diz: o maior é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, todo o teu coração, todas as tuas forças. E o segundo melhor também, comparado a esse, é que ama o próximo como a ti mesmo. Ali Jesus, ele quis dizer o seguinte: toda a lei de Moisés e os profetas se resume em amar a Deus, relacionamento vertical, e amar o próximo, relacionamento horizontal, né? Então, quando a gente transgride, a gente peca. Outra definição de pecado é desobediência. E interessante que lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 2, diz que a desobediência ou a rebelião é como o pecado de macumbaria, feitiçaria. Então, quando a gente desobedece, seja uma autoridade, seja uma liderança, seja o próprio Deus, seja as leis de Deus, a gente acaba caindo no pecado da desobediência, que também é um pecado. E todo pecado, ele inicia na desobediência. Óbvio, né? A sua liderança precisa estar conforme a lei de Deus. Se foi dada uma ordem que transgride a lei de Deus, aí não, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar, tá? Então, sobre desobedecer, sobre transgredir a lei de Deus e desobedecer, lá em Romanos 5,19 diz assim: E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, tá? Pecado é contrair uma dívida
impagável com Deus. Aqui, ó, a gente vê o seguinte: quando o homem ele peca, ele simplesmente ele afasta Deus da sua vida. Ele depende que Deus absolva esse pecado, porque ele imputa, né, contra ele uma acusação. Então ele tem uma dívida com Deus que precisa ser pago pelo próprio Deus, né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, eles têm a remissão, o perdão. E como surgiu o pecado? Ele surgiu por meio de Satanás, né? Que era um querubim ungido. Lá em Ezequiel a gente vê esse texto, Ezequiel 28:14, né? Que diz que ele foi se rebelar. Isaías 13:14 também fala assim, ó: subirei ao céu e me assentarei no meu trono acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus, o Altíssimo. Aí entrou o pecado, tá? Só que o pecado ele entrou na terra, começou em Satanás e entrou na terra. Lá em Romanos 5:12 fala assim, fala que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. A palavra de Deus relata que esse acontecimento trouxe o pecado para todos nós. E de modo detalhado você consegue enxergar, consegue ver, consegue ler lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo de número 24. Gênesis 3:1 até o capítulo de número 24. Você tem a narrativa bíblica sobre como o pecado entrou e o que o pecado tornou. O pecado, ele fez com que a nossa comunhão com Deus ela fosse comprometida, com que a nossa comunhão com o próximo fosse comprometida, com que a nossa comunhão com a natureza fosse comprometida, com que a nossa comunhão com os animais fossem comprometidos. Então, o pecado comprometeu tudo, tá? E essas foram as consequências. O homem agora ele tem que morrer, ele não foi feito para morrer. Só que o salário do pecado é morte. E toda alma que pecar, essa morrerá. Então o homem ele não tem mais como comer da árvore da vida, ele tem a morte, né? E entra doença no mundo, entra tudo por conta do pecado. O pecado torna o homem culpado diante de Deus. A humanidade foi destruída e destituída da glória de Deus. O pecado fez o homem perder a sua paz. Olha só, Romanos 2:9 fala assim, ó: todavia, depois que o homem desobedeceu a Deus, foi obrigado a enfrentar todo tipo de tribulação e angústia. Se você sente angústia, tribulação, inquietação, síndromes, ansiedade, tudo isso foi por conta do pecado que entrou no mundo. O pecado ele sujeitou o homem à morte, né? O salário do pecado é a morte, como eu falei. Tanto morte física, que é o nosso corpo, quanto a morte espiritual também, tá? Ou seja, morte espiritual é a ausência da presença de Deus. Você está longe de Deus, você está morto espiritualmente. E como vencer o pecado? Aceitando a Cristo como único e suficiente, exclusivo Senhor e Salvador da sua vida. Por não haver recurso humano para nos livrar desse pecado, Jesus veio. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele tomou para si todo o pecado. Ele se fez maldito naquela cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ser libertos desse pecado. Para que hoje não fosse nos imputada culpa do pecado. Então, o único caminho, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aceite a Jesus como seu suficiente Salvador. Entregue sua vida para Ele, que você será liberto da dor, do peso, da prática e da vida em pecado. Recebe essa palavra em nome de Jesus.